Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia para mais uma videoaula com vocês, dessa vez falando sobre datas comemorativas, em específico a independência do Brasil. 7 de setembro de 1822, data em que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, dizendo: "Para o meu sangue e minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade", e gritou: "Independência ou morte!". Mas nem todos concordaram com a independência do Brasil. Houve resistência dos portugueses aqui radicados, especialmente no Maranhão e na Bahia. No território baiano, as lutas foram bastante acirradas, do litoral ao interior, revelando o destemor de muitas guerreiras como Maria Quitéria e Joana Angélica. Mas uma guerreira em especial que lutou e ajudou muito na luta contra os portugueses que não aceitavam a independência do Brasil foi Maria Filipa de Oliveira. Maria Filipa nasceu escrava, em data desconhecida, mas conseguiu a liberdade e foi marisqueira, pescadora e trabalhadora braçal. Trabalhou desde cedo coletando mariscos, aprendeu a luta da capoeira para brincar e se defender, e queria um Brasil livre da dominação portuguesa, responsável pela escravização do povo africano, dos seus avós, de sua mãe e do seu pai. Na ilha de Taparica, onde vivia, festejou o grito de Dom Pedro I, e quando os portugueses pegaram em armas para que o Brasil continuasse sendo colônia, ela se engajou na luta pela independência. De início, acompanhava a movimentação das caravelas portuguesas no período noturno camuflada. Logo, tomava uma jangada para Salvador e passava as informações para o comando do Movimento de Libertação. Ao lado vemos a imagem de uma caravela portuguesa. Maria Filipa não estava satisfeita com a função de retaguarda e resolveu partir para o combate. Sabia que uma frota de 42 embarcações se preparava para atacar os lutadores na capital baiana e traçou um plano, juntando 40 companheiras para executá-lo. Seduziram a maioria dos soldados e seus comandantes e levaram-nos para um lugar ermo. Quando eles, animados, ficaram sem roupas, elas aplicaram-lhes uma surra de cansanção, uma planta que dá uma terrível sensação de ardor e queimadura na pele. Enquanto isso, um grupo incendiava as embarcações. Essa ação foi decisiva para uma tranquila vitória sobre os portugueses em Salvador, permitindo que as tropas vindas do recôncavo entrassem triunfantes sob os aplausos do povo no dia 2 de julho de 1823. Mas a heroína permaneceu anônima e voltou para suas atividades de marisqueira e capoeirista, até a sua morte em 4 de janeiro de 1873. Porém, a ilha de Taparica não esqueceu de sua guerreira, e em 1923 uma homenagem foi instalada na parede da Capela da Piedade. Em arte, quando falamos de pinturas históricas, o nome de Pedro Américo se destaca. E sua obra, Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, é sem dúvida alguma uma das mais importantes que representam o momento da independência do Brasil. Falando sobre arte, uma das obras mais emblemáticas que representam esse momento da independência do Brasil apresenta-se na obra ao lado Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, criada pelo pintor Pedro Américo. O artista, que foi um dos expoentes da arte acadêmica no Brasil e se dedicou à produção de pinturas históricas. A pintura Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga foi pintada em 1888 por Pedro Américo. É um óleo sobre tela que mede 4,15 metros de altura por 7,60 metros de comprimento e está no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, em São Paulo, no bairro do Ipiranga, conhecido também como Museu do Ipiranga. Aqui podemos ver com mais detalhes a pintura de Pedro Américo. Destaquei aqui 3 pontos importantes que o artista utilizou na sua pintura. O tema. O tema abordado por Pedro Américo nessa obra foi a independência do Brasil, evento histórico ocorrido em 7 de setembro de 1822. Na segunda imagem, vemos que Pedro Américo procurou dar destaque na figura de Dom Pedro. Para isso, representou o imperador no centro do quadro, rodeado pelos dragões da independência. A linha curva da estrada, que direciona o olho do observador para cima, também contribui para destacar o personagem.
Já na terceira imagem, vemos na composição de Pedro Américo, os animais da tropa parecem estar em movimento, enquanto o de Dom Pedro parece estar parado. Por meio dessa construção, o artista conseguiu dar movimento à composição e destaque à imagem de Dom Pedro. Sobre a pintura histórica, um pintor de história deve restaurar com linguagem da arte um acontecimento que não presenciou e que todos desejam contemplar, revestidos dos esplendores da imortalidade, escreveu Pedro Américo em texto explicativo sobre o quadro conhecido como Grito do Ipiranga, que na verdade foi completado em Florença, na Itália, em 1888, por encomenda da Comissão de Construção do Monumento do Ipiranga. Ao lado vemos uma foto de Pedro Américo. A tela tornou-se um ícone nacional, representação maior da independência. O texto descreve o grande cuidado do pintor em reproduzir de maneira exata o acontecimento. Ele leu, pesquisou, entrevistou testemunhas oculares, visitou o lugar. No entanto, por razões estéticas, teria sido obrigado a fazer mudanças nas personagens e no cenário, a fim de produzir os esplendores da imortalidade. Pedro Américo, atendendo à finalidade da encomenda, buscou construir a imagem de um herói guerreiro, criador de uma nação. Sobre o artista, Pedro Américo nasceu em Areia, na Paraíba, e desde criança se dedicou ao desenho. Em meados da década de 1850, mudou-se para o Rio de Janeiro e logo se matriculou na AIBA, Academia Imperial de Belas Artes. Em pouco tempo, as suas produções obtiveram destaque e ele foi estudar na Europa. Ao retornar para o Brasil, tornou-se professor de desenho da AIBA. Agora vamos ouvir o Hino da Independência do Brasil, escrito por Evaristo da Veiga e composto, musicado por Dom Pedro I, um apreciador da música. O instrumento original ao qual o Dom Pedro escolheu, para tocar, para compor, musicar o hino foi o cravo, e é o instrumento que aparece ilustrado na imagem, na pintura ao lado, onde Dom Pedro aparece tocando para pessoas da corte. Vamos ouvir? Agora é com você. Acesse o nosso blog e realize as atividades números 56 e 57. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais sobre a nossa história e como, mais uma vez, a arte está envolvida, seja pela música, seja na pintura ou em outras linguagens e manifestações artísticas. Até a próxima. Tchau, tchau.